Olá, eu sou a professora Fabíola de Língua Portuguesa e hoje nós vamos compreender e identificar a coerência e coesão textual. Para isso, nós vamos utilizar alguns trechos da narrativa de aventura. Trata-se então de um texto que vai contar aí sobre o naufrágio de um personagem muito famoso dentro da nossa literatura, dos nossos contos de aventura, que é o nosso Robinson Crusoe. Vamos lá, você já ouviu falar dele? Vamos ver um pouquinho sobre o nosso aventureiro? Robinson Crusoe é a personagem principal de um romance escrito por Daniel Defoe. Crusoe é um jovem marinheiro inglês que, em 1651, decide deixar a Inglaterra para enfrentar os mais diversos desafios que as viagens pelo mar podiam lhe oferecer. Depois de escapar de um naufrágio e se libertar dos escravos, ele vai para onde? No Brasil, mais precisamente em Salvador, onde passa aí por volta de 4 anos. E então decide embarcar em busca de um novo desafio. A sua rota era Salvador até as encostas de Guiné, na África Ocidental. Mas 2 tempestades interrompem a sua rota, fazendo com que seu barco naufrague, e ele então, como único sobrevivente, vai para onde? Numa ilha deserta. Certinho? Então vimos aí um pouquinho da nossa narrativa de aventura do nosso personagem. E o que falar dessa narrativa? A narrativa é um texto que vai ter aí um personagem principal que vai ser tratado como herói. Correto? E esse herói, ele vai passar por muitas aventuras. Um dos elementos principais da minha narrativa de aventura são as ações. Muito bem. E para você compreender uma narrativa de aventura, é necessário que seu texto tenha coerência e coesão textual. Você saberia explicar? Não? Então vamos lá com a nossa coerência. Coerência textual, então, são as conexões de ideias que conferem sentido a um texto, ou seja, está diretamente relacionada com a significância e com a interpretabilidade de um texto. A mensagem de um texto é coerente quando ela faz sentido e é comunicada de forma que haja uma relação lógica entre as ideias apresentadas, onde umas completam as outras. Já a coesão textual são as conexões gramaticais existentes entre palavras, frases, parágrafos e partes maiores de um texto. Está relacionada à estrutura do texto. Não podemos esquecer aí na nossa coerência de citar 3 princípios básicos para a gente começar a compreender e aí então colocar nos nossos textos o princípio da não contradição, o princípio da não tautologia e o princípio da relevância. Vamos compreender cada um deles? Princípio da não contradição. Não pode haver contradições de ideias entre diferentes partes do texto. Como exemplo, vamos citar aí, o navio navegava firme, tudo parecendo indicar que a viagem seria das mais felizes. Observe nesse exemplo, nesse trecho da nossa história de Robinson Crusoe, que ele está de acordo. Se o navio navega firme, com certeza eu terei uma viagem aí mais feliz. Observe um segundo exemplo. O navio navegava com dificuldade de tudo, parecendo indicar que a viagem seria das mais felizes. Volto aqui para vocês. Observar alguma coisa? A incoerência das informações. Então, esse é o primeiro princípio que seu texto não pode ter, incoerências, contradições. Vamos ao segundo princípio, o princípio da não tautologia. Ainda que sejam expressas através do uso de diferentes palavras, as ideias não devem ser repetidas, pois isso compromete a compreensão da mensagem a ser emitida e muitas vezes a torna redundante. Vejamos com vocês os exemplos. Fazia justamente 8 anos que tinha deixado a casa de meus pais. Aqui está de acordo. Agora vejamos um segundo exemplo. Fazia justamente 8 anos atrás. Observa essa expressão atrás. Ela está redundante porque eu já tenho um verbo no passado que me remete a essa ideia, Lógico, do tempo passado. Então, o atrás é uma expressão desnecessária. Correto? E vamos agora ao princípio da relevância. O que seria isso?
As ideias devem estar relacionadas entre si, não devendo ser fragmentada. O que vem a ser isso? E devem ser necessárias ao sentido da mensagem. O ordenamento das ideias. Você tem que colocar, à medida que você vai dando a informação, que ele vai acrescentando, a sua narrativa vai se desenvolvendo. Se de repente você traz uma outra informação, ele fica como se fosse uma lacuna e seu texto vai parecer que ele tem aí, ele está fragmentado. E aí ele perde também a coerência. Certinho? Muito bem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre coesão textual. Quando eu penso na coesão, eu penso na estrutura textual. Isso mesmo, tem a ver com o léxico gramatical. O léxico são o uso das palavras da língua portuguesa. Vejamos agora. O significado de coesão está relacionado com mecanismos linguísticos do texto que são responsáveis por estabelecer uma conexão de ideias. A coesão cria relações entre as partes do texto, de modo a guiar o leitor relativamente a uma sequência de fatos. Certinho? Aí vale aí lembrar dois princípios, dois conceitos em relação à nossa coesão textual, que seriam o quê? Falar um pouquinho o que é o meu conector, o que vem a ser o referente. Vamos lá? Conectores são os elementos coesivos que fazem a coesão entre as frases, qualquer palavra ou expressão que se refere a coisas passadas no texto ou que ainda serão ditas. São as palavras que vão vir ligar essas ideias, essas informações, certo? O referente já é diferente. Aquela palavrinha que vem ligando as ideias, essas ideias elas vão ser retomadas, essas palavras vão fazer referência a alguma coisa, a algum fato ou a alguém. Podem ser aí utilizados, então, os pronomes substantivos e alguns advérbios, correto? Então, vamos lá compreender nossa coesão textual. Para isso, nós vamos falar de 3 tipos de coesão. Nós temos aí a coesão referencial, a coesão sequencial e a recorrencial, correto? Vejamos a primeira, a coesão referencial por substituições. O que seria isso? Garantem a coesão lexical. Ocorrem quando um termo é substituído por outro termo ou por uma locução como forma de evitar repetições. Vamos lá? Para o exemplo? Há ainda uma esperança, gritou o marinheiro. Sigam-me. Corremos todos para o convés atrás dele. Dele quem? Dele, o marinheiro. Olha aí o uso do pronome, né? E lá em cima também, sigam-me, o pronome oblíquo. Muito bem, nós temos aí estabelecendo uma coesão referencial por substituição. Vamos agora para a coesão referencial por reiteração. Nós vamos reiterar algo. E aí também entra a questão do uso dos sinônimos. Vejamos os exemplos. Estava salvo da fúria do oceano, exausto da terrível luta contra os elementos revoltos, caí na orla da praia. Veja aí essas expressões, elementos revoltos, para se referir à fúria dos oceanos, aos ventos, à tempestade como um todo. Muito bem. Agora vejamos a coesão sequencial, que vem a ser essa coesão sequencial por conexão. Vamos lá? Trata-se de um mecanismo coesivo que acontece por meio de marcadores verbais e conectivos colaborando com a evolução textual. Criam relações de dependência entre os termos, estabelecendo relações lógicas, como as de causa, efeito, oposição, consequência, tempo, modalidade, modo, finalidade, etc. Geralmente representadas por conjunções e flexões de tempo em modo verbal. Correto? Alguns autores aí podemos dizer que há uma divisão na coesão sequencial, que seria a temporal e a por conexão. E aqui nós vamos só falar dos dois, A temporal seria a sequência mesmo das informações dentro do teu texto, quando você vai dando, que a tua narrativa cresce, e aí é o uso desses tempos verbais de modo adequado. E a por conexão é essa ligação entre as ideias feitas pela conjunção, estabelecendo contrariedade, adição. Vejamos os exemplos. Qualquer coisa me dizia que não fizesse tal viagem, mas eu me havia comprometido e não podia voltar atrás. Olha o mas, a conjunção adversativa. E o comprometido, esse não podia voltar atrás, é a nova informação, uma conjunção aditiva. Correto? Vamos agora para
coesão recorrente. Olha que interessante, essa coesão recorrente é a repetição proposital de alguns termos, tá? Como estamos falando de uma narrativa de aventura, e aí você tem o suspense, as ações inesperadas, é de fato que se use aí, de repente, a coesão recorrente. Vejamos o exemplo. Dias e dias fomos assim arrastados pelo mar afora. Olha a repetição da palavra dias e dias, é exatamente para dar ênfase nessa situação de perigo mesmo, aquilo que vem à frente, o inesperado. Vamos exercitar então o nosso conhecimento de hoje? Vamos ler junto comigo aqui o capítulo 2, o náufrago, da nossa aventura aí com Robinson Crusoe, nossa narrativa de aventura. Vamos lá. Quando tudo ficou pronto para a longa viagem, embarquei no naviozinho. Fazia justamente 8 anos que tinha deixado a casa de meus pais. Qualquer coisa me dizia que não fizesse tal viagem, mas eu me havia comprometido e não podia voltar atrás. Por muitos dias só tivemos bom tempo. O navio navegava firme, tudo parecendo indicar que a viagem seria das mais felizes. Mas não foi assim. E aí é um trecho, né, do Defoe, de 1995. Muito bem. Vamos lá? Questão número 1. Considerando o que estudamos na aula de hoje, explique por que podemos considerar, então, que este trecho da aventura de Robinson Crusoe é um texto com coerência. Vamos lá? Por que será? Vamos retornar? Vamos ao trecho? Quando tudo ficou pronto para a longa viagem, embarquei no naviozinho. Observem as informações, ó, ele apronta a viagem e embarca, ele tem uma sequência. Fazia justamente 8 anos que tinha deixado a casa de meus pais. Qualquer coisa me dizia que não fizesse tal viagem, mas eu me havia comprometido. Veja que nós temos uma organização nas ideias, certo? A narrativa ela vai crescendo conforme as informações vão sendo colocadas. Tá? O trecho está coerente, então, porque as ideias apresentadas estão relacionadas entre si e não fragmentadas, gerando assim o sentido necessário ao texto como um todo. Questão 2. Um dos elementos que podem ser usados para garantir a coesão textual são os conectores. Esses conectores criam uma relação de dependência no texto e são geralmente representados por conjunções, como no caso da palavra destacada no seguinte trecho. Quando tudo ficou pronto para a longa viagem, embarquei no naviozinho. A conjunção destacada estabelece no texto ideia de causa, finalidade, oposição ou tempo. Então, olha só, quando tudo ficou, me dá uma ideia de tempo. Muito bem? Então, vamos recapitular? Lembre-se, a coerência textual é a relação lógica entre as ideias, tá? Pois as ideias de um texto devem se complementar, tá? As ideias não podem ser contraditórias, elas têm que trazer informações relevantes, correto? Sem a repetição ou com a repetição necessária com o devido objetivo. Não esqueça, a coesão ela tem a ver com a estrutura do texto, é a conexão linguística, certo? Que permite a amarração dessas ideias, né? Ele vai estabelecer uma relação entre termos, entre ideias ou entre partes do texto, começo, meio e fim. Um parágrafo ligado ao outro, ideias sendo retomadas através do uso de algumas palavras que seriam os nossos conectores, certo? Ou sinônimos também, dentre outros. Então, finalizamos a nossa aula, até a próxima, e aí lembrando, para quem quiser acessar a nossa plataforma Edu, que as aulas estarão disponíveis.